Meu nome é Laura Roberta Neves de Souza e eu vou responder as perguntas do professor Sérgio de Sociologia. Primeira pergunta, resposta já. A globalização ocorreu de 1988 a 1989 e o capitalismo passa a ser um modelo para o Estado brasileiro, principalmente seguindo o modelo neoliberal. Desse ponto de vista, a educação no Brasil será moldada. A Constituição de 1988 estabelece que no Brasil a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Porém, apenas a segunda parte, voltada para o trabalho, é o verdadeiro objetivo do modelo de educação que temos hoje em dia. Isto é, pois, um fruto do capitalismo e de sua ideologia, em que só visa algo pela utilidade, ou seja, que é útil para o trabalho. O pleno exercício da cidadania não pode ser alcançado em um modelo de educação em que as matérias obrigatórias não são obrigadas a servir somente para fins de passar em vestibular e, posteriormente, para ficar apta a pessoa para o trabalho. Em 1984, Fernando Henrique Cardoso cria uma reforma na educação que criou os Parâmetros Curriculares Nacionais, PNS, em que descreve as matérias que eram obrigatórias nas escolas públicas da época. Porém, isso não visava o desenvolvimento da mente crítica dos alunos e nem o pleno exercício da cidadania, e sim que as matérias, de alguma forma, seriam úteis para qualificar o estudante para o trabalho posteriormente, o que é uma visão globalizada do Ocidente capitalista, em que somente pensa na utilidade dos conhecimentos aprendidos na escola se forem úteis para o exercício do trabalho. E por isso matérias como literatura, arte, sociologia, filosofia são renegadas a espaços menores por causa que elas não são consideradas úteis para o trabalho. E desse ponto de vista, ainda temos muito das ideias do neoliberalismo dos países europeus e dos Estados Unidos. Resposta à pergunta 2. Um dos efeitos da globalização foi a desigualdade acentuada, visto que o crescente fluxo de informações e mercadorias não vinha para todos, e a concentração de renda nas mãos de uma minoria privilegiada. E isso também é uma consequência do neoliberalismo em países europeus que antes tinham um governo de bem-estar social, que durou de 1930 a 1970, e que aderiram ao neoliberalismo junto com os Estados Unidos. Uma das características do governo neoliberal diz respeito a pouca ou nenhuma intervenção do Estado na economia, fazendo com que haja um livre mercado e que ele próprio se reajustaria conforme a situação. Quanto à questão das políticas públicas, o Estado não se responsabilizaria por elas, e seria apenas um regulador, criador de leis. Dessa forma, a educação seria gerenciada por organizações sem fins lucrativos ou seria plenamente privatizada no futuro. Desse modo, a educação, assim como a saúde, no modelo neoliberal, não seriam bens comuns, direitos humanos, e sim uma prestação de serviços, empresas que estariam à mercê do número de clientes e dos seus concorrentes. Isso já acontece nos Estados Unidos com os vouchers, onde uma pequena parte da mensalidade das escolas dos filhos é paga pelo Estado. Porém, se os pais quiserem optar por colocar os filhos em escolas mais caras e com mais qualidade, eles precisam pagar uma taxa extra da sua própria bolsa junto com os vouchers. E aqueles que não têm dinheiro escolhem escolas públicas entre aspas, ou privatizadas com pouca qualidade, o que gera uma segregação entre filhos de pessoas ricas e filhos de pessoas pobres, porque os filhos de pessoas ricas vão em escolas privatizadas e com o dinheiro dos vouchers do Estado eles conseguem ir para escolas privatizadas, e os filhos dos pobres vão para escolas que são terceirizadas e com menor qualidade de ensino. E também gera a segregação racial, porque a maioria daqueles que estão em escolas públicas terceirizadas também são de negros e pobres. Resposta à pergunta 3.
Qual a relação entre a educação e a transformação do mundo? Para responder se a educação transforma o mundo, é necessário entender que ela é uma apropriação cultural, como os valores de mundo, as religiões, artes, as ciências, os esportes, etc. E não é apenas um meio para se inserir em um trabalho, como os neoliberais querem que ela seja. Se ela, a educação, for considerada apenas como um currículo para se inserir no mercado de trabalho, a resposta para a pergunta seria não, não transforma o mundo. Pois aí, o direito das pessoas de se apropriar da cultura não seria alcançado plenamente. Dessa forma, a visão crítica da pessoa não seria alcançada e, consequentemente, ela não mudaria o mundo. Para a educação mudar o mundo, ela teria que ser plenamente executada, fazendo o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para a cidadania, como estabelece a Constituição de 1988, além de apenas desenvolvê-la para o trabalho, essa é uma visão que temos de educação, que é associada ao trabalho. Mas para ela mudar o mundo, seria mais uma apropriação cultural plenamente estabelecida, em que todas as pessoas teriam essa apropriação cultural dentro delas. Porém, quando a educação, como apropriação cultural e não como mercadoria, vista como direito humano de emancipação de homens e mulheres, ela realmente serve como instrumento para mudar o mundo. Ela pode ser um instrumento, mas ela sozinha não vai conseguir mudar o mundo sem mudarmos o Estado como o pensamento do Estado, a sua ideologia que ele perpetua. Resposta à pergunta 4. O fracasso escolar, segundo algumas ideologias, está diretamente ligado à linguagem, que, segundo elas, as camadas populares têm um déficit linguístico, porque não costumam usar a norma padrão que classes prestigiadas veem como a única correta. É certo que chegaram a atribuir as variações linguísticas dos filhos de pais mais pobres como uma deficiência cultural, já que uma diferença linguística para as camadas dominantes é vista como falta ou erro, e essa falta ou erro estaria responsável pelo fracasso dos alunos de camadas desfavorecidas nas escolas. Porém, o texto de Magda Soares objeta esse argumento, já que as classes dominantes não levam em conta que as variações linguísticas não são deficiências. E por isso, a discriminação nas escolas pela maneira ou modo como os estudantes de camadas populares falam. Tanto seus colegas de sala como seus professores acabam por discriminá-los, já que a ideologia da escola é montada por ideais dominantes que querem que a norma padrão seja a única língua aceita dentro da escola, gerando o preconceito linguístico, que faz com que os alunos de camadas mais pobres sintam-se inferiores àqueles de camadas mais ricas, por eles estarem sentindo-se que a variação linguística deles não é a certa, não pode existir, e só a norma padrão que deve ser falada, o que gera o preconceito linguístico. Resposta à pergunta 5. O que significa democratizar a educação para a emancipação social? Significa que a democracia, além de dar o ponto de partida, ou seja, a escola, teria que dar meios para que o estudante não parasse no meio do caminho, que não desistisse de estudar e, além disso, que pudesse ter, por mediações do Estado, acesso aos bens culturais que os filhos da classe dominante têm, como acesso a livros, músicas, idiomas ou mesmo a arte. Para emancipar alguém, não é apenas dando o ponto de partida que se consegue isso. Afinal, há diversos fatores sociais e econômicos que precisam ser levados em conta, como a família, o grau de escolarização da família e seus aspectos financeiros. Levando isso em conta, a educação não poderia atender somente um tipo de aluno, ou seja, aqueles vindos da classe dominante, e deixar o restante se virar, como costuma fazer atualmente. Pois para haver uma educação democrática que leve à emancipação social de todos, seria necessário políticas públicas que garantissem um acesso cultural a todos, e não a uma minoria.
Se a educação quer cobrar do aluno coisas que ele nunca viu antes, por falta de dinheiro e de acesso, precisaria fornecê-las gratuitamente para ele, pois só assim a educação seria democrática e levaria a uma emancipação social. Além disso, para uma educação levar à emancipação de homens e mulheres, também seria necessário mudar o jeito que as escolas trabalham, para uma educação que fizesse com que o senso crítico dos alunos fosse aguçado e estimulado, que seu currículo servisse, além da inserção no mercado de trabalho, para pensar sobre o mundo, a vida e as coisas que o cercam de forma crítica e sem ser apegada aos negacionismos, ao senso comum e à opinião de massa, ou seja, fazer um uso público da razão para garantir a sua emancipação social.